Olá, queridos alunos do Cutuca, aqui é a professora Gláucia, que está produzindo uma aula para vocês. Eu espero que vocês estejam bem durante esse período que nós estamos afastados do colégio. Espero que vocês estejam tomando todas as providências e as precauções necessárias para ficarem bem durante esse período, tá? E nesse período que eu estou afastada do colégio, e vocês também, as nossas atividades todas vão ser virtuais. Uma parte delas está sendo encaminhada pelo Google Classroom e a outra parte delas eu vou postar no YouTube ou então eu vou mandar por e-mail para vocês. Então, a princípio, a ideia é usar o Google Classroom e colocar tudo por lá. Caso eu tenha algum problema, eu vou utilizar outros meios também de comunicação com a turma. Essas minhas aulas, elas estão sendo gravadas aqui na minha casa, então eu estou produzindo vídeos totalmente caseiros, o que não seria o local mais adequado para eu fazer isso. Então, eu já peço desculpas para vocês desde o princípio, porque eu estou gravando com o meu celular, eu estou usando a tela do meu computador. Então, como estou aqui na minha casa, eu posso ser interrompida por algum barulho em algum momento, cachorro latindo, avião passando, entre outras coisas. E como eu estou segurando o celular para poder fazer a gravação, pode acontecer às vezes ele desfocar por causa de algum movimento. Então, eu peço um pouquinho a compreensão de vocês e um pouquinho a paciência de vocês em relação a essas aulas. Mas eu vou tentar produzir a melhor aula que eu puder, ok? Então, começando a nossa aula de hoje, para algumas turmas eu parei em vetores, para outras turmas eu comecei cinemática, mas, via das dúvidas, eu vou começar lá do princípio, independente de qual turma eu esteja. Então, a minha primeira aula, eu vou definir algumas grandezas físicas que a gente estuda em cinemática. Todas essas grandezas que eu vou falar na aula de hoje, né, a grandeza velocidade escalar média, velocidade vetorial média ou velocidade instantânea, todas elas têm definição no livro de física de vocês, aquele livro que vocês receberam no início do ano. Se vocês não estiverem com livro de física, qualquer outro livro de física também traz uma definição para vocês de cada uma dessas velocidades. Ou ainda vocês podem pesquisar na internet algo a respeito de cada uma delas. Eu vou começar essa aula falando da velocidade escalar média. Se eu perceber que a aula vai ficar muito longa, eu vou dividir ela em partes para falar das outras também, tá? Mas se eu conseguir produzir um vídeo mais curto falando de todas elas, melhor ainda para nós. Então, eu vou falar dessa velocidade escalar média a princípio. Para isso, eu criei aqui na tela do meu computador uma imagem de um papel quadriculado, onde eu fiz um desenho esquisito. O que é esse desenho esquisito para mim, nesse papel quadriculado? Esse desenho esquisito, que aparece aqui no papel quadriculado, ele vai representar a trajetória que algum objeto percorreu. Um móvel, que pode ser um carro, um caminhão, uma moto, uma pessoa, qualquer objeto que esteja se movimentando, fazendo esse percurso que eu desenhei. Nesse percurso que eu desenhei, eu estou marcando algumas posições aqui nas extremidades do meu percurso. Então, eu tenho uma posição A e uma posição B, supondo que esse risco que eu fiz é uma trajetória em uma estrada qualquer, em uma rua qualquer, eu consigo marcar algumas posições nessa minha trajetória, nesse meu percurso. Essa minha trajetória, ela vai receber um nome. Que nome eu vou dar para ela? Ela vai ser a tal da trajetória S. Nessa trajetória S, eu coloquei dois marcos, duas marcações de posições. Eu estou dizendo que o ponto A é a origem da minha trajetória, seria um tal de 0 km, e a posição B seria aqui a extremidade dessa minha trajetória, que seria aqui os 100 km, a posição aqui onde a minha trajetória termina, tá? Então, meu objeto pode ir de A até B. Mas eu vou marcar ainda mais uma posição nessa minha trajetória para eu analisar diferentes situações. Que outra posição eu estou marcando? Eu estou marcando uma tal de posição P, aqui, ó. E essa posição P, ela está a uma distância de 80 km da posição A. Então, o marco A é 0. De A até P, eu tenho 80 quilômetros. De P até B, o percurso tem 20 quilômetros, porque o P está no 80, o B está no 100. Eu vou analisar alguns movimentos. O meu objeto indo de A até B
Eu vou analisar o meu objeto indo de A até P. Eu ainda vou analisar o meu objeto indo de B até P. Para eu fazer essas análises todas, eu preciso, para calcular a velocidade do meu objeto, de mais uma informação além das posições, além dessas marcações de distâncias. Que outra informação que eu preciso ter? Eu preciso saber quanto tempo o meu objeto demora para fazer cada um desses pedaços da trajetória, cada um dos pedaços deste percurso. E aí eu vou supor algumas coisas. Estou supondo aqui de A até B, que ele levou um intervalo de tempo de 1 hora. Estou inventando valores aleatórios, tá? Só para fazer algumas continhas com vocês. Estou considerando que se meu objeto foi de A até B em 1 hora, ele pode ir também de B até P, mas de B até P eu vou supor aqui que ele demorou meia hora. E aí eu quero saber, para essa trajetória aqui meio doida, variação de algumas posições, qual é a velocidade escalar média dele em alguns trechos desses percursos. Então, a velocidade escalar média para nós, ela vai ser definida da seguinte maneira. Uso a letrinha V para representar velocidade. A velocidade escalar média é definida como a variação da posição na minha trajetória S, então meu objeto está mudando de posição nessa trajetória aqui. Então, a variação da posição, delta S, dividido por um intervalo de tempo que eu vou chamar de delta T. O símbolo delta, para nós, que aparece nessa expressão, sempre significa variação. Se eu for calcular algo relacionado a esse delta para mim sempre vai representar alguma coisa final menos alguma coisa inicial. No caso do S, é a variação da posição na trajetória S, então eu calculo ele como posição final menos posição inicial. Esse intervalo de tempo ΔT, ou variação de tempo ΔT, eu calculo como sendo tempo final menos tempo inicial. Velocidade é uma grandeza que está relacionando posições, distâncias e intervalo de tempo. O que acontece quando eu olho para a minha expressão escrita desse jeito? Eu percebo que quanto mais tempo um objeto demora para fazer um percurso, menor é a velocidade dele. Quanto mais tempo no percurso, menor é a velocidade. Quanto menos tempo no percurso, maior vai ser a velocidade. Isso aqui é uma fração. Sempre que eu aumento o denominador da minha fração, o resultado dela diminui. Se nessa minha fração eu diminuir o valor do denominador, o resultado da minha fração aumenta. Então, pensando bem, analisando as situações do dia a dia, se eu demoro muito tempo para ir de um lugar para o outro, a minha velocidade é baixa. Se eu vou de um lugar para o outro num tempo muito curtinho, a minha velocidade é alta. Então, para eu calcular a velocidade escalar média, eu vou usar essa expressão. No sistema internacional, posição, deslocamento, distância, variação de espaço é medida em metros no sistema internacional e intervalo de tempo no sistema internacional é medido em segundos. Portanto, no sistema internacional, a unidade da velocidade escalar média vai ser metros por segundo. Nós temos outras unidades no nosso dia a dia, que é quilômetros por hora, por exemplo. Aí eu não estou falando no sistema internacional. Por exemplo, essa situação que eu coloquei aqui para vocês não está no sistema internacional. Por quê? Porque as posições que eu marquei na minha figura estão em quilômetros e o intervalo de tempo que eu coloquei para vocês está em horas. Mas nós já vimos situações onde fazemos conversões de quilômetros por hora para metros por segundo e também o contrário, lá no início do ano. Então, para essa situação que eu representei aqui no meu slide, eu vou calcular algumas velocidades escalar média. Eu quero calcular a velocidade escalar média de A até B. Eu quero calcular a velocidade escalar média se ele fizer o percurso de B até P. E eu quero calcular a velocidade escalar média se ele fizer o percurso ABP. Isso é, ele saiu do A, passou direto pelo B, foi para o B, passou direto pelo P, foi para o B e voltou para o P. Então, ele fez isso aqui, ó. Saiu do A, foi para o B e voltou para o P. 3 situações. AB, BP, ABP. Ok? Para isso, eu vou usar o meu caderno de física. E aí, se vocês quiserem, vocês também peguem o caderno de física de vocês para fazer as anotações necessárias.
Então, aqui no meu caderno de física, eu fiz algumas anotações. Que anotações que eu fiz? Que velocidade escalar média é calculada através da expressão V igual a ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a variação da posição e o ΔT é a variação de tempo. Essa velocidade no sistema internacional tem como unidade de medida metros, daqui de cima do ΔS, por segundo, que é a medida do intervalo de tempo. Se por acaso eu calcular alguma velocidade em quilômetros por hora e quiser converter para metros por segundo, lembrando que essa conversão é sempre uma divisão por 3,6. Estou colocando também aqui no meu caderno algumas outras informações que eu peguei lá do meu slide, que era a posição do A inicial era o 0, a posição do B era os 100 km, então tinha plaquinhas informando, marcando essas posições. Lembrando que tinha um ponto no meio do caminho, que era o tal do ponto P, que ele estava numa marcação de 80 km. Então, o meu objeto podia fazer o trajeto parecido com esse aqui. E outras informações que eu tinha ali no slide. Que o intervalo de tempo que ele demorou para ir de A até B foi de 1 hora. E o intervalo de tempo que ele demorou para ir de B até P foi de 0,5 horas. E agora eu vou começar a calcular algumas das velocidades escalar média. Primeira situação que eu vou calcular a velocidade escalar média, de A até B. Para calcular a velocidade escalar média dele, de A até B, eu preciso da variação da posição e do intervalo de tempo. Variação da posição seria a posição final, que é o ponto B, menos a posição inicial, que é o ponto A. Então, esse ΔS, para mim, é a posição B menos a posição A. Intervalo de tempo que ele demorou para fazer o percurso AB. De acordo aqui com o meu slide, ele demorou 1 hora. Anotando isso no caderno. A velocidade escalar média do meu objeto de A até B vai ser calculada como a variação da posição de A até B dividida pelo intervalo de tempo de A até B. Variação da posição de A até B seria a posição final, que é o B, menos a posição inicial, que é o A, dividido pelo intervalo de tempo de A até B, que seria o tempo do B menos o tempo do A. A minha escrita, portanto, tá SB menos SA sobre TB menos TA. O que eu sei, SB é 100, SA é 0 e o intervalo de tempo de A até B, ou tempo de B, que é 1 hora, menos o tempo de A quando ele saiu com o cronômetro parado 0. Então, eu tenho todos esses valores aqui. Substituindo na minha expressão, velocidade de A até B, portanto, vai ser 100 menos 0 sobre 1 menos 0. 100 menos 0 é 100, 1 menos 0 é 1, portanto, a velocidade no trecho AB vai ser de 100 km por hora. Agora, eu quero saber uma outra velocidade nessa minha trajetória. Agora, eu vou querer saber a trajetória de B para P. Para eu saber a trajetória de B para P, para calcular a velocidade escalar média dele de B para P, vou olhar para essa trajetória aqui, eu vou precisar fazer posição final menos posição inicial. Agora, ele está saindo do B e indo para o P. Então, esse meu ΔS aqui é de B até P. E de B até P, eu sei que ele demorou um intervalo de tempo de meia hora. Então, para calcular a velocidade escalar média dele de B até P, eu vou fazer o ΔS de B até P dividido pelo intervalo de tempo de B até P. O ΔS é a posição final, P, menos a posição inicial, B, sobre o intervalo de tempo, que é de meia hora. Lá no meu caderno, eu vou ficar com a seguinte anotação. A velocidade de B até P é a variação do espaço de B até P dividido pelo intervalo de tempo de B até P. Então, ele veio do B para o P. Na minha figura, ele veio do B para o P, ok? Variação do espaço. Posição final, P, que é onde ele chegou aqui no meu desenho,
menos a posição inicial nesse caso, que é onde ele saiu aqui no meu desenho, dividido pelo tempo final dele, aqui tá invertido, tempo final, menos o tempo inicial. Substituindo os valores, posição do P, 80, posição do B, 100, então, fiquei com 80 menos 100. Tempo que ele demorou para chegar no P, meia hora, porque eu tô considerando que ele saiu do B com o cronômetro zerado. Então, foi 0,5 menos 0. 80 menos 100 vai me dar menos 20. Menos 20 quilômetros. E para fazer esses menos 20 quilômetros, ele está demorando meia hora. Menos 20 dividido por 0,5, isso vai dar como resposta menos 40 quilômetros por hora. O que significa aqui que eu tenho uma velocidade negativa. E por que essa minha velocidade é negativa? Porque agora o meu objeto, nessa situação, andou no sentido contrário ao sentido proposto da trajetória. A trajetória tinha uma posição crescente de A até B, e ele estava andando no sentido da posição decrescente de B até P. Então, eu calculei duas velocidades. Eu calculei a velocidade de A até B. Para isso, eu medi na trajetória a posição, a variação da posição. Eu calculei a variação dessa posição, né? Que era a posição final menos a posição inicial, de B para A. Também fiz a mesma coisa, só que eu olhei um outro trecho, tá? Que era o trecho de B até P. Então, duas situações nessa minha mesma trajetória. Eu fiz de A a B, fiz de B a P. Agora, uma terceira situação. Eu quero isto tudo. Ele sai do A, vai para o B e para no P. Qual é a velocidade escalar média dele se ele fizer isso aqui, ó? A, B, P. Se ele fizer o percurso A, B, P, qual foi a variação da posição dele? A variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Mas, nesse caso, a posição final dele é o P, que é 80 quilômetros, e a posição inicial é o A, que é 0. Ele está fazendo isto aqui. Saiu do A para cá e para cá. Parou aqui. Para fazer esse percurso todo, quanto tempo ele demorou? Eu sei que para ir de A até B foi 1 hora e para ir de B até P foi meia hora. 1 hora e meia. Então, quando eu for calcular a velocidade escalar média dele de A até P, eu vou pegar o ΔS de A a P e vou dividir pelo intervalo de tempo de A até P. Posição final, posição P. Posição inicial, minha posição A. Portanto, eu fiquei com 80 menos 0. Tempo que ele demorou para fazer o percurso ABP. ABP, ele demorou 1,5 menos 0. Saiu daqui a 0 horas, fez isso aqui em 1 hora, fez isso aqui em meia hora, portanto, ele demorou 1 hora e meia. 80 quilômetros dividido por 1,5 horas me dá uma velocidade aproximada, uma velocidade escalar média aproximada de A até P de 53,3 quilômetros por hora. Estou voltando à situação inicial que eu tinha para falar agora para vocês de uma outra velocidade. Então, eu usei esse exemplo aqui, que está desenhado, para falar da velocidade escalar média, e agora eu vou usar essa mesma situação para falar da velocidade média. Depois a gente pode fazer aí uma diferença entre esses dois conceitos, isso é, o que a velocidade escalar média e a velocidade média têm em comum e o que ela tem uma de diferente em relação à outra. Mas, a princípio, vamos definir o que é essa tal de velocidade média. Estou na mesma situação anterior, um objeto faz o percurso ABP, e aí para cada um desses pedaços aqui do meu percurso, eu tenho um intervalo de tempo. Então, é a mesma situação, tá? Para calcular a tal da velocidade média, eu tenho, por definição, que a velocidade média é a relação entre a distância percorrida pelo objeto durante um certo intervalo de tempo. Então, estou relacionando distância percorrida com o tempo que ele demorou para fazer o percurso, ok? Diferente do que eu tinha anteriormente. Anteriormente, eu tinha o quê? Que a velocidade escalar média, por definição, era uma variação de uma posição escalar. Eu olho as posições aqui numa escala,
Pego a posição final na minha escala, posição inicial, divido pelo intervalo de tempo. Aqui, na velocidade média, eu olho a distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo que ele levou aí no percurso. Vou pegar, a princípio, o exemplo ABP, que foi o último que nós fizemos agora há pouco, com a velocidade escalar média. Então, no percurso ABP, qual foi a distância percorrida por esse meu objeto? Eu sei que ele foi de A para B, ele percorreu aqui 100 km, depois ele foi de B para P. De B para P, quantos quilômetros eu tenho de B para P? Se o P está no 80 e o B está no 100, a distância entre o B e o P é de 20 km. Portanto, ele percorreu 100 km de A a B, com 20 km de B até P, ele percorreu num total 120. Então, a distância percorrida por esse objeto no trecho ABP foi de 120 km. Quanto tempo ele demorou para fazer esse percurso ABP? Para fazer o percurso ABP, ele demorou 1,5 horas. Passando essas informações todas para o meu caderno. O que eu tenho anotado aqui no meu caderninho de física? Eu tenho anotado as seguintes informações: que para eu calcular a velocidade média de qualquer objeto, eu tenho que pegar a distância percorrida pelo objeto e dividir pelo intervalo de tempo. Nesse meu exemplo, a distância que o objeto percorreu foi uma distância de A até B e depois uma distância de B até P. Então, para eu saber a distância percorrida por ele, eu vou ter que pegar a distância de A até B e vou ter que somar com a distância de B até P, o que dá uma distância total de 120 quilômetros. Então, já anotei aqui, ó, distância total que ele percorreu, 120 quilômetros. Eu lembro lá do enunciado do exercício que ele demorou para fazer o percurso todo 1h30. 1 hora para ir de A até B, depois meia hora para ir de B até P. Então, aqui deu 1h30. Substituindo essas informações nessa expressão, os 120 quilômetros e 1h30, eu vou ficar como resposta. Tive um probleminha aí com a bateria do celular, mas voltando, eu vou ficar com resposta a velocidade de A até P, 80 km por hora. Para aquela mesma situação, eu vou propor calcular outras velocidades médias. Que outras velocidades médias eu vou propor para nós calcularmos? Vou propor aqui calcular a velocidade no trecho AB e a velocidade no trecho BP. Voltando lá para o slide para analisar qual é a distância percorrida de AB, qual é a distância percorrida de BP e quanto tempo demora. Aqui no slide, distância de AB, de 0 até 100, 100 km. Tempo para fazer isso, 1 hora. Anotando aqui, velocidade de A até B vai ser, portanto, o tal dos 100 km dividido pela 1 hora. Velocidade de A até B é de 100 km por hora. Para descobrir a velocidade de B até P, eu vou pegar a distância percorrida no trecho BP e vou dividir pelo intervalo de tempo que ele demorou para fazer o trecho BP. Pelo meu slide, eu sei que a distância do B até o P era de 20 quilômetros e eu sei que o intervalo de tempo que ele demorou foi de meia hora. Eu vou voltar lá no slide para vocês conferirem. Aqui no slide, só para conferir, de B até P, essa distância aqui é 20 quilômetros. Dos dados que eu tinha colocado anteriormente, o tempo que ele demorou, meia hora. 20 quilômetros dividido por meia hora vai me dar uma velocidade de B até P de 40 quilômetros por hora. Então, o que eu percebo aqui? Eu tenho cálculo de 3 velocidades médias, que seriam a velocidade média no trecho AB, que deu 100 km por hora, a velocidade média no trecho BP, que deu 40 km por hora, e a velocidade média de A até P, que nós fizemos os cálculos e deu 80 km por hora. Mas eu também tenho calculado 3 situações para velocidade escalar média. Eu tenho 3 valores
para essas mesmas velocidades que estão aqui. Quais são mesmos esses três valores que eu tenho? Os valores que eu tenho são velocidade de A até B, 100 km por hora, velocidade de B até P, menos 40 km por hora, e a velocidade de B até P, aproximadamente 53 km por hora. Então, comparando velocidade média com velocidade escalar média, eu observo que velocidade de AB aqui e a velocidade escalar média de A até B aqui acabaram ficando iguais. A velocidade de B até P e a velocidade de B até P ficaram iguais, porém, eu observo que uma tem um sinalzinho de mais e outra tem um sinalzinho de menos, então, apenas numericamente elas estão iguais, né? Esses sinais aqui estão me dando informações diferentes, mas quando eu olho a velocidade no trecho ABP, a velocidade no trecho ABP, o que eu tenho? Eu tenho valores de velocidades bem diferentes. Então, quando é que a velocidade escalar média e a velocidade média são iguais? A velocidade escalar média vai ser igual à velocidade média em apenas uma situação. E que situação é essa? Quando o objeto estiver se movendo no sentido positivo da trajetória. O que eu quero dizer com isso? O meu objeto não pode ficar indo e voltando. Meu objeto tem que apenas ir. Ele tem que apenas seguir um único sentido para a trajetória. Pode ser de A para B ou pode ser de B para A, tá? Mas ele só pode ir num sentido da trajetória. Se meu objeto ficar voltando, indo e voltando na trajetória, aí acabou. Essas velocidades não são iguais mesmo. Ou vai aparecer um sinal de menos, ou o próprio valor numérico entre elas já vai ser diferente. Eu preciso falar para vocês agora de uma outra velocidade. Isso é, de uma outra relação entre distâncias e tempo, ou entre deslocamento e tempo. Que outra velocidade que eu vou falar para vocês? Eu vou falar agora da velocidade vetorial média. Para eu falar da velocidade vetorial média, eu já tenho que ter em mente que eu vou estar falando de vetor. E é uma relação entre deslocamento e tempo. Portanto, eu preciso de um vetor deslocamento para calcular a velocidade vetorial média. Eu fiz até agora tudo de A até B, de B até P, porém eu quero fazer uma consideração nova. Eu não olhei até o momento nada que fosse de A até P. E eu vou pegar essa situação para a gente analisar agora, porém no cálculo da velocidade vetorial média. Então, vamos imaginar que meu objeto, ao invés de ir de A para B e voltar de B para P, o meu objeto tenha ido de A para P. Isso é, ele saiu do A, chegou no P. Por esse trajeto aqui, eu sei que o deslocamento dele foi de 80 km, ou a variação de espaço, 80 km, menos zero, o ΔS é 80. Mas como eu quero uma velocidade vetorial, eu estou criando um vetor com origem aonde ele saiu, no A, e extremidade onde ele chegou, no P. Como eu sei quanto mede esse vetor que eu desenhei aí? Esse vetor que eu desenhei aí, eu estou dando um nome para ele. É o meu vetor deslocamento de A até P. Aqui eu estou criando uma escala para o meu papel quadriculado. Portanto, eu estou dizendo que cada uma das medidas desses quadradinhos, dos lados desses quadradinhos, corresponde ali, olha, a 3 km. Para eu descobrir o valor desse meu vetor DAP, eu não tenho como saber essa medida diretamente. Então, eu vou criar uma estratégia para descobrir essa medida. Que estratégia é essa? Eu posso criar um eixo aqui na horizontal, passando pelo A, criar um eixo na vertical, passando pelo A, de tal forma que esse meu vetor vai ter a origem dele com a origem dos eixos e eu posso fazer a decomposição desse vetor. Ou então, eu crio como estratégia passar aqui uma linha na vertical, na extremidade do P, uma linha na horizontal, ali no ponto A, de tal forma que eu não tenho vetores, mas eu tenho aqui um triângulo retângulo 90 graus, cuja hipotenusa dele é o que eu chamo de vetor DAP. Agora, eu consigo medir o módulo desse meu vetor DAP. De que maneira? Como eu tenho um triângulo retângulo,
O meu vetor DAP é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu sei quantos quadradinhos eu tenho em cada um dos lados desse triângulo e também sei quanto mede cada lado desses quadradinhos. Então, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O que nos diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a este lado do meu triângulo ao quadrado mais este lado do meu triângulo ao quadrado. Então, vou usar o Teorema de Pitágoras para descobrir o módulo desse meu vetor de deslocamento. O que eu escrevi aqui? O módulo do meu vetor de deslocamento, módulo do vetor deslocamento de A até P ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual. Eu tenho 14 quadradinhos aqui, 14, vezes 3. Por que vezes 3? Porque cada lado desse meu quadradinho equivale a 3 quilômetros. Elevei ao quadrado, então eu tenho esse lado ao quadrado. Mais 12, porque 12, contei 12 quadradinhos na vertical, vezes 3, também elevado ao quadrado. Agora, eu vou fazer essas continhas aqui. Módulo do meu vetor DAP ao quadrado, 14 vezes 3, 42 ao quadrado, 12 vezes 3, 36, elevado ao quadrado. 42 ao quadrado é 42 vezes 42, 36 ao quadrado é 36 vezes 36. Então, o módulo do meu vetor DAP ao quadrado ficou 1.764 mais 1.296. Vou somar esses dois e vou aproveitar e já vou sumir com esse quadrado, extraindo a raiz. Então, o módulo do meu vetor DAP vai ser a raiz quadrada de 3.060 quilômetros, o que vai dar um valor que eu vou usar depois para descobrir a velocidade vetorial média, que era uma das coisas que eu queria, né? Então, por definição, o que é essa velocidade vetorial média? A velocidade vetorial média, ela é a razão entre o meu vetor deslocamento dividida pelo intervalo de tempo. Então, novamente, velocidade é deslocamento, distância, variação de espaço relacionada com o tempo. Se eu quero valores numéricos para essa minha velocidade vetorial, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui módulos, porque eu estou fazendo apenas os cálculos numéricos. Então, quanto vale a velocidade vetorial no meu trecho AP? Eu já calculei o módulo do meu vetor DAP. Mas, no meu exemplo, eu só tinha o tempo de A até B e o tempo de B até P. Eu não falei nada em relação ao tempo de A até P. Vou estimar que esse tempo de A até P, estou estimando, tá? Estou inventando um valor. Ele tenha sido de 0,7 horas. Então, eu sei o tempo. Eu também sei o módulo do meu vetor deslocamento. Portanto, eu consigo descobrir o módulo do meu vetor velocidade vetorial média. Vou sumir com essas informações, porque essas informações aqui não me interessam no momento. Então, o que me interessa? O tempo de A até P e o módulo do vetor deslocamento de A até P. Peguei a minha expressão para calcular a velocidade vetorial média e substituí esses valores. Tirando a raiz de 3.060 e dividindo ela por 0,7, eu descubro que a velocidade vetorial, né, de A até P é de 55 km por hora. E eu não vou comparar essa velocidade com nenhuma das outras que eu calculei, porque, na verdade, eu não calculei em nenhuma outra situação a velocidade nesse trecho aqui do percurso. Essa é a primeira vez que eu estou calculando essa velocidade. Mas, e se eu quisesse calcular a velocidade aí no trecho que você já fez os cálculos anteriormente, né? AB, BP, mas agora eu quisesse a velocidade vetorial média. Como é que eu vou fazer para desenhar a velocidade vetorial média aí numa outra parte desse meu percurso? Vamos supor que eu queira calcular a velocidade vetorial média agora no trecho AB, cujo tempo eu tenho, né? Calculei a escalar média, calculei a velocidade média, vi que nessa situação elas eram iguais. Por qual motivo? Porque ele estava sempre no sentido da trajetória, nas duas situações, no sentido positivo dela. Então, os valores foram os mesmos, mas agora eu quero a velocidade vetorial para esse intervalo de tempo aqui, tá? Como é que eu vou fazer para achar a velocidade vetorial nesse intervalo de tempo? Primeira coisa, eu vou desenhar o meu vetor deslocamento com origem em A e extremidade em B. Origem onde ele saiu, meu objeto, né? E extremidade onde esse meu objeto chegou. Então, meu vetor
tem origem na posição onde o meu objeto saiu e extremidade na posição aonde o meu objeto chegou. Quanto mede esse vetor? Esse vetor é o vetor deslocamento de A até B. Quanto ele mede? Quanto vale o módulo desse meu vetor deslocamento? Para calcular o módulo desse meu vetor deslocamento, passo uma linha na horizontal aqui, passo uma linha na vertical aqui no B, ou desenho o eixo Y, eixo X, faço a decomposição do meu vetor DAB em DABX, DABY. Para saber o módulo dele, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu tenho aqui na minha figura, eu preciso saber quanto mede cada um desses lados e elevar ao quadrado. Eu contei 19 quadradinhos aqui em cima e eu contei 6 quadradinhos aqui na vertical. Portanto, agora no meu caderno, eu vou usar esses valores que eu encontrei aqui para descobrir a hipotenusa do meu triângulo. Lembrando que cada ladozinho desses meus quadradinhos equivale a 3 quilômetros na minha escala. Então, aqui no meu caderno de física, eu vou calcular o módulo do DAB. Mas eu sei que esse módulo, ele é ao quadrado, porque ele é uma hipotenusa. Ele vai ser um dos lados. Lembram-se que o lado da horizontal, eu disse que eu tinha 19 quadradinhos. Eu vou fazer 19 vezes 3. Por que vezes 3? Porque cada lado do meu quadradinho tinha 3 quilômetros. Um dos lados do meu triângulo, que era o lado que estava na horizontal, ao quadrado. Mais o outro lado do meu triângulo, que eu contabilizei 6 quadradinhos. Eu tô fazendo 6 vezes 3, porque cada quadradinho mede 3, elevado ao quadrado. Portanto, o módulo do meu vetor DAB, vetor DAB ao quadrado, vai ser, fazendo essa continha, do 19 vezes 3, isso vai dar 57, elevado ao quadrado, tô acompanhando aqui em cima, mais 6 vezes 3, que vai dar 18 ao quadrado. Isso corresponde ao módulo do meu vetor DAB ao quadrado. 57 ao quadrado vai me dar 3.249. 18 ao quadrado vai dar 324. Portanto, o módulo do meu vetor DAB, eu já vou sumir com esse quadrado, porque eu vou passar uma raiz para o lado de cá. Ele vai ser a raiz quadrada dessa soma. E essa soma vai me dar 3.573. Portanto, o módulo do meu vetor deslocamento é a raiz quadrada de 3.573. Se eu tirar esse número da raiz quadrada, ao extrair esse número da raiz quadrada, isso vai dar 59,77. Eu vou aproximar esse valor para 60 km por hora. 60 km, perdão. Eu não estou calculando a velocidade ainda. Isso é só o módulo do meu vetor de deslocamento. Se eu quero calcular a velocidade vetorial média, eu vou pegar o módulo do meu vetor de deslocamento de A até B e vou dividir pelo tempo que ele demorou de A até B. Portanto, o módulo da velocidade dele nesse trecho AB vai ser, calculei, 60 quilômetros. O tempo que ele demorou de A até B em todos os exercícios que eu fiz como exemplo era de 1 hora. Portanto, o módulo do vetor deslocamento de A até B vai ser de 60 km por hora. Mas, se eu quiser ainda calcular a velocidade vetorial em um outro trecho do meu percurso, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos supor que eu queira saber a velocidade vetorial de B até P. E eu sei que de B até P ele demorou 0,5 horas. Crio um vetor com origem em B, com extremidade em P, porque agora é esse trecho. A trajetória dele é essa, porém o meu vetor deslocamento BP tá aqui. Eu vou passar uma linha na vertical, passar uma linha na horizontal, de tal forma que eu vou ficar com um triângulo retângulo, onde DBP é a hipotenusa. Vou contar quadradinhos na vertical, vou contar quadradinhos na horizontal, vou multiplicar por 3 por causa dessa escala aqui, só nesse caso eu estou multiplicando por 3 por causa da minha escala. Então, eu pego a medida de um lado, pego a medida do outro, eu elevo ao quadrado, cada uma dessas medidas, eu somo, tiro a raiz, descubro o meu vetor de deslocamento, quanto que ele mede.
o módulo dele. E pego o valor desse módulo e divido pelo tempo que ele demorou no percurso nesse trecho, 0,5. Então, desse jeito, eu calculo a velocidade vetorial média em qualquer situação que eu queira, em qualquer problema que eu queira resolver. Então, eu preciso de um vetor de deslocamento ali no trecho que o problema ou o exercício estiver pedindo para mim. Faço componentes desses vetores, ou então fecho o meu triângulo aqui, meço os quadradinhos e aí eu vou fazendo tudo o que eu quero em relação a esses vetores. Então, eu acabei de definir para vocês a tal da velocidade vetorial média. Temos 3 velocidades já definidas: a velocidade escalar média, a velocidade média e a velocidade vetorial média. Todas elas relacionam espaço percorrido, distância, deslocamento com tempo. Tá faltando eu falar apenas de uma velocidade para vocês, que é a tal da velocidade instantânea. O que vem a ser a velocidade instantânea? Eu não vou fazer nenhum exemplo com cálculo para vocês de velocidade instantânea, tá? Eu vou apenas explicar como é que a gente calcula essa velocidade instantânea, porque para calcular, às vezes eu preciso de um cálculo muito pesado, de uma matemática que vocês ainda não dominam, ou melhor, não vão dominar ainda no ensino médio. É uma matemática que a gente aprende lá na universidade quando a gente faz cálculo 1. Voltei para a situação do início da minha aula, na verdade eu não saí dessa situação em nenhum momento, e vamos supor que eu queira saber quanto vale a velocidade instantânea nessa situação. Então, para começar, a velocidade instantânea, ela é calculada de que maneira? Eu preciso reduzir um intervalo de tempo que eu estou analisando a situação. Então, eu tenho intervalos de tempo muito grandes, de A até B, lembram-se que o intervalo de tempo era de 1 hora, depois de B até P, esse intervalo de tempo, ele era um intervalo de tempo de 0,5 horas, ou de A a P, o meu intervalo de tempo era de 0,7 horas. Então, para eu calcular a velocidade instantânea, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar reduzir o meu intervalo de tempo para valores significativamente menores. E sempre que eu vou estar diminuindo o intervalo de tempo, eu vou automaticamente estar diminuindo a distância que eu estou analisando no meu percurso. De tal maneira que essa minha distância vai ficar bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, como se ela fosse ali um pontinho da minha trajetória. Então, como é que eu vou calcular a tal da velocidade instantânea? Eu vou calcular de uma maneira onde eu tenho um tempo tão pequeno, que eu vou dizer que esse tempo tende a ser 0. Ok? Então, é um intervalo de tempo muito pequenininho. E para esse intervalo de tempo muito pequenininho, ele também percorreu uma distância aqui no meu percurso, um ΔS no meu percurso, muito pequeno. Portanto, eu escrevo que a velocidade instantânea, ela é calculada como um limite da minha velocidade média com um intervalo de tempo, velocidade escalar média, com um intervalo de tempo tendendo a 0, tendendo a ser um valor muito pequeno. Como é que eu calculo a velocidade escalar média mesmo? ΔS sobre ΔT. Então, eu vou calcular a velocidade instantânea como sendo um limite para um intervalo de tempo muito pequenininho do meu ΔS sobre o meu ΔT. Então, à medida que o meu ΔT diminui, a minha velocidade média, ela está sempre se aproximando de um valor limite, um valor muito restrito para aquelas posições. E esse valor limite é a tal da velocidade instantânea. Para eu calcular lá no meu ensino, na minha graduação, na verdade, nós usávamos uma outra notação para calcular a velocidade instantânea. Então, nós dizíamos que a velocidade instantânea, ela era a derivada, ó, o símbolozinho D aqui, que é diferente do meu deslocamento, ele, para nós, lá na graduação, essa letrinha D representa a derivada. Então, a velocidade instantânea vai ser a derivada primeira em relação ao tempo. Então, eu vou derivar em relação ao tempo uma função da minha posição, porque a minha posição muda com o passar do tempo. Então, tem uma função para a posição. Eu vou calcular a derivada primeira, relacionada com o tempo, né? Para essa minha função de S. Difícil da gente entender, porque a gente não aprende limite no ensino médio,
difícil da gente entender porque a gente não aprende derivadas no ensino médio, mas o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, que para eu calcular essa velocidade instantânea, que eu estou chamando agora de velocidade instantânea, eu vou pegar um intervalo de tempo muito curto na minha trajetória, portanto, eu vou, nesse intervalo muito curto da minha trajetória, também estar trabalhando com um ΔS pequeno, como se fosse uma pequena posição para eu determinar a velocidade naquele instante. A velocidade instantânea é aquela que nós temos nos velocímetros dos carros, né? Para aquele instante, o carro está com aquela velocidade. Mas para os meus cálculos, isso fica um pouco complicado de eu fazer aqui no ensino médio com vocês. Então, eu tenho agora 4 velocidades. Velocidade escalar média, velocidade média, velocidade vetorial média e velocidade instantânea. Como é que eu calculo a velocidade escalar média? Eu preciso de uma escala, eu preciso olhar a variação da posição, eu preciso ter uma posição final, uma posição inicial e um intervalo de tempo para calcular essa velocidade escalar média. Como eu calculo a velocidade média? Eu observo na situação qual foi a distância total que o meu objeto percorreu e divido essa distância total pelo intervalo de tempo que ele demorou para percorrer essa distância total. Então, velocidade média pode ser igual a velocidade escalar média, porém, para que elas sejam iguais, é necessário que o meu objeto esteja se movimentando no sentido positivo ali da minha trajetória. Ele não pode retornar nela. Falei da velocidade vetorial média. E a velocidade vetorial média era uma relação entre um vetor de deslocamento, que tinha origem aonde o meu objeto saiu, com extremidade onde o meu objeto chegou. Então, eu desenhava um vetor de deslocamento, dividia o valor do módulo desse meu vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo para descobrir o módulo da velocidade média. E a tal da velocidade instantânea, ela era discriminada para nós, sem cálculos, sem exemplos com cálculos, como um limite da velocidade escalar média. Um limite onde eu pego um intervalo de tempo muito pequenininho, tá? E quando eu tenho esse intervalo de tempo muito pequenininho, eu tenho um ΔS também pequeno, praticamente pontual na minha trajetória, e para eu calcular essa velocidade instantânea, eu calculo o limite da minha velocidade escalar média com um tempo tendendo a zero, ou simplesmente eu faço a derivada primeira em relação ao tempo de uma função da posição. Para encerrar a aula, eu preciso falar para vocês que existe uma situação onde a velocidade vetorial média é igual à velocidade escalar média. E que situação essas duas velocidades para nós vão ser iguais? A velocidade vetorial média vai ser igual à velocidade escalar média num caso muito específico que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é o tal do movimento retilíneo uniforme. E por que essas velocidades são iguais nessa situação do movimento retilíneo uniforme? Porque no movimento retilíneo, a minha trajetória, por ser uma reta, corresponde ao meu próprio vetor de deslocamento. Isso é, o meu vetor de deslocamento não é um segmento de reta. Então, o meu segmento de reta corresponde à minha trajetória. A posição onde o meu objeto saiu, que é a posição inicial, é a origem do meu vetor. Aonde o meu objeto chegou, eu tenho a extremidade do meu vetor de deslocamento. Então, apenas no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, que seria o ΔS, posição final menos posição inicial, o ΔS corresponde ao vetor de deslocamento. Eles têm o mesmo valor numérico, tá certo? Então, como eles têm o mesmo valor numérico, para esses intervalos de tempo que a gente analisa o movimento, a gente diz que essas duas velocidades são iguais. E isso é um assunto para uma próxima aula, tá certo? E aí eu vou começar a resolver alguns exercícios com vocês também da lista sobre movimento retilíneo uniforme. Mas eu vou deixar isso para falar um pouquinho mais para frente, porque o assunto dessa aula ficou bem denso e a aula ficou bem alongada, bem estendida, bem extensa, vamos dizer assim. Estou encerrando por aqui. Espero que eu não tenha cometido muitos erros aí nas minhas falas durante a gravação da aula. Espero também que eu não tenha tremido. E espero que vocês tenham paciência para ter escutado a aula toda e tenham compreendido aquilo que eu falei. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.